Hoje a gente convidou o Afonso Carneiro para ele falar um pouquinho para a gente sobre a EF 118, ou melhor, sobre o Arco Ferroviário do Sudeste. Essa ferrovia é uma ferrovia que já está na nossa mira. Nós já estamos trabalhando nela o Afonso, nós já fizemos algumas reuniões, já fomos a Brasília. Depois o Afonso explica para vocês o motivo da nossa ida para conversar com o Contarato, o senador Contarato do Espírito Santo. E agora nós estamos tentando ver se essa viabilidade, né, a importância desse arco ferroviário. Então, eu peço ao Afonso que ele deu uma entradinha, né? Comece a apresentar para a gente, tá, Afonso? Obrigada. Vocês estão me vendo? Boa noite a todos. Estão me Boa vendo? noite. Na verdade, não é? Esse arco ferroviário do Sudeste, eu acho que ele já começou errado. Começou errado pela própria nomenclatura da EF-18. Primeiro que essa nomenclatura está errada. A EF-118 era para ser depois, melhor, em relação ao oeste, da EF-116, por exemplo, né, que é que vai para São Paulo. E quanto mais ao leste, mais próximo ao zero é. Por isso que quando a via, seja BR ou estrada de ferro, é muito à direita, né, bem ao leste, começa com 101. Depois vai entrando, vai para 102, 103, 104 e assim por diante. Sem por causa de ser uma linha, uma Uma via ferrovia longitudinal. longitudinal, longitudinal. Longitudinal, isso. Enfim, então é assim que funciona. Então ela já começa com essa nomenclatura errada. Ela está mais para ser não, o que ela é, na verdade. Essa linha, pelo menos, estamos falando aqui do lado do estado do Rio, né? Porque a gente vai comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Espírito Santo, mas o que nossa importância aqui muito está voltada à questão do estado do Rio. Nós vimos o seguinte, primeiro que essa EF-118 ela não existe, ela não está incorporada ao Sistema Nacional de Aviação, nem no Plano Nacional de Aviação. Isso porque na única vez que ela apareceu em algum documento foi na Lei 12.379, se eu não me engano, que foi uma lei da Dilma, que regulava o Sistema Nacional de Aviação, se eu não me engano é esse o número, mas é a que regula o Sistema Nacional de Aviação, e ela vetou a planilha anexa, que é onde aparecia essa F-118, que acabava em Barão de Mauá e Praia Vermelha, ali, entendeu? Esse era o final da F-118, que aparece nesse documento que foi vedado. Se foi vedado, ela não existe nesse documento, nenhum documento. E aí surgiu uma nova F-118, né, que a desculpa seria alimentar o Açu, etc, etc, mas no fundo é a mesma F-103, né, porque qual a diferença da ligação Rio-Vitória ou Niterói-Vitória? É Itaboraí, é o ponto ali, é Itaboraí, é a única diferença, não é? Porque a ligação ela já existe. E é essa da F-103 que a FCA está devolvendo porque não tem carga. Então, nós não temos carga para poder levar para algum lugar, né, principalmente de commodities, né, que o pessoal passa por essa linha, seria de commodity. Então, em primeiro, que anel ferroviário é bem esse, né? Alguém já teve ideia, ou melhor, sabe que anel ferroviário é esse? Onde é que forma esse anel? Né? Alguém sabe? Então, eu vou pedir para o Jorge, eu tentei montar alguns slides para poder a gente Visualizar. visualizar a informação, não é? Primeiro, aí, pessoal, esse é o anel ferroviário que eles pensam. Olha só. A azul aí é da F-118, que ela vai fechar lá em Vitória, vai ao Governador Valadares. Essa é a VLI, é a Vitória Minas, não é? Que chega em Belo Horizonte. E lá saem as duas linhas da MRS, tanto a Ferrovia do Aço quanto a linha aqui do retorno, né? Da volta do retorno.
e que desce para o porto, né? Na verdade, ele vai para o porto de Itaguaí. Aquele ponto ali de junção, podemos dizer que seria Japeri, entendeu? Uhum. Então ele chega ali e não está muito no norte, você está mais para Barra do Piraí do que para Japeri. Japeri está mais ou menos nesse ponto azul aí mesmo, que vai para o Porto do Rio, né, e o do Porto de Itaguaí. Essa aqui do Porto do Rio, para nós é interessante porque passa também por a ideia de ter uma estação em Barão de Mauá. Então, isso aqui só para a gente saber o que é um anel, né? Por que é um anel? Porque fala em anel e a gente só sabe, só tem na cabeça essa ligação Vitória-Rio, né? Vamos passar mais um? Um momentinho. Pode passar? Esse aí é a linha em azul, basicamente a F-103, tá? Do nosso lado aqui é a F-103, que essa está sendo devolvida pela FCA. Na verdade, é a F-103 até Itaboraí. De Itaboraí para frente é F-472, se eu não me engano, que é a que faz ligação daqui da 103 com a 105 lá na frente. Mas então ela vai descendo, né? A F-103, aí ela vai para São Bento ela acaba descendo. Aqui onde está esse cor de laranja aqui, perto, indo para a estação de Barão de Mauá, aquela região ali, é mais ou menos ali na região de São Bento. Eles falam em querer atravessar a nossa proposta, não é? Que é uma continuação da F-102, que seria uma ferrovia mais a leste, não é? Seria essa aí que está passando, saindo de Macaé, que seria o ponto de saída dela, e atendia o porto de Maricá e atendia Itaboraí ali. As distâncias que estão aí, que a gente vai aumentar, são 57 quilômetros. É uma distância considerável, mas, em compensação, não adianta a gente ter 118 quilômetros, não é? Que não transporta porra nenhuma. Então, é preferível você ter uma linha maior que transporte pelo menos gente, porque aí também não vai ser só gente. E uma coisa que é interessante, eu estava até conversando com ele, o pessoal vê carga na ferrovia, ele só vê commodity, não é? E eu estava falando com o Itamar que na época lá em Belo Horizonte, lá na Associação dos Engenheiros Ferroviários do Centro-Oeste, eu conversava muito com o ex-superintendente lá, e lá Olha o trem passou, hein? aqui é Eu bem sempre que ouvi, eu ia perguntar que trem é, que isso, se isso era efeito sonoro, se realmente tinha passado o trem no fundo do vídeo Não, de alguém. é o fundo de casa, é a frente aqui de casa. O cara mora na linha. Eu Ele moro não quase. sai dos trilhos. Mas, então, voltando a 103, então essa linha a 103 é que está sendo devolvida e é que passa lá para o Silvia Jardim, que tem o problema dos bico-leão dourado, que é reserva técnica, etc. e tal. E não tem carga nenhuma aquilo ali. Então, nós teríamos 118 quilômetros de uma linha que não tem carga nenhuma. E a que a gente está propondo seria essa F-102, que como é que nós achamos essa F-102? A gente sempre, primeiro, a gente estava com interesse de atender essa região praiana aí, que tem uma demanda muito grande de passageiros, né, de turistas. Segundo, que entrou a questão de atender o Porto de Maricá, também porque o Quaquá está querendo fazer o Porto de Maricá e a gente tinha que ter um acesso ferroviário ao Porto de Maricá. Então já juntou mais uma coisa de interesse aí da região e do estado, não é? E, vamos dizer assim, e a gente passa a atender toda essa região praiana, né? Na verdade, a gente está atendendo grandes cidades, como Araruama, o próprio Cabo Frio, né? São cidades, Rio das Ostras, são cidades grandes. Saquarema, Maricá, essas cidades são cidades grandes que passam a ter uma ligação direta com a capital. E acho que a gente estava falando das cargas, esse pessoal só pensa em carga de commodity, eles não pensam em carga geral. Antigamente, a carga geral era uma carga complicada, e essa conversa, vou retomando a conversa que eu tive com o superintendente lá da SR2, ele falou assim: Afonso, era um problema para nós. Eu tenho aqui em Barra Mansa, tem parte de manobra no centro da cidade. Até agora estamos tentando tirar, já saiu, grande parte se faz uma manobra, mas a manobra era um problema da carga geral, porque você tinha vários tipos de vagões diferentes,
Tá entendendo? Esse vagão ficava assim, então a composição tinha que sair montada certinho para depois sair, desengatar um vagão que ia ficar numa cidade para outra, tá entendendo? Era uma situação que era muito complicada e dependia dessa manobra toda, né? Coloca vagão, entra vagão, sai vagão, tá entendendo? Tem que ter ordem e etc. E isso complicava a questão da carga geral. Mas mesmo assim, o Sérgio falava, o superintendente para mim, que falou assim, mesmo assim, a gente ficava equilibrado. Tá entendendo? Às vezes dava um prejuízo, da entre safra a gente piorava um bocadinho, mas não ficava equilibrado, fechava no 0 a 0. Não éramos uma MRS que só transporta vamos dizer assim, o minério ou grãos, né? O pessoal quer transportar é um montão de carga que sai daqui, vai para lá e pronto. Está entendendo? Volta vazio, volta com a merreca de carga qualquer, mas o preço já está pago no frete de ida. Enfim, aí, então, hoje em dia, nós já temos os contêineres. Os contêineres são muito mais fáceis de você trabalhar. Você tem container de 40, 20 pés, você tem container até de 8 pés. O Correio trabalha com containers de 1 metro por 1,5 metro por 1 metro. Tá entendendo? Que são containers ideais para você mandar para uma cidade, levar uma carga pequena, tá entendendo? E containerizada, que vai ficar na cidade A, na cidade B, e por isso que é uma possibilidade de você fazer um trem misto de passageiro e carga containerizada. Enquanto o passageiro sobe e desce, se tira e se coloca um container com uma velocidade relâmpago, né? É só você ter empilhadeira, tá, se for para tirar container grande, tá entendendo? Enfim, é rápido. Tá entendendo? Hoje em dia, enquanto um passageiro sobe e desce, pega a sua bagagem, você manipula essa carga tranquilamente. E você pode fazer isso. Isso é uma carga de maior valor agregado. Não é carga de minério, não é uma carga que tem um valor melhor. Entendeu? Então, ela dá uma renda melhor. E a gente volta naquela situação da carga, vamos dizer assim, bancar o passageiro, né? No subsídio cruzado no próprio veículo, né? No próprio trem, você leva tanto o passageiro como você leva uma carga de maior valor agregado e aquilo ali vai te dar uma condição de modicidade na tarifa, tá entendendo que pode ser interessante, não é? Bom, e essa O linha que a gente... Afonso, tem Oi? uma pergunta aqui do João Pedro do Rio, Ah. que tu já falasse, mas como ele chegou um pouquinho tarde, é bom tu repetir. Ele está perguntando se esse traçado ele leva em consideração a área de proteção ali de Guapimirim. Olha, essa saída eu não sei se isso não é um traçado final, isso é uma proposta de traçado. O que a gente tentou sair foi da questão de Silva Jardim aí, que era por causa do bico do leão dourado, que é o que a gente sabia que tinha por aí, tá entendendo? Mas continuando essa história, já que você perguntou sobre isso, eu não sei. Eu sei que nós descobrimos que nessa região, antigamente, tinha o ramal de Maricá. Isso era uma linha que existia, que ia de Maricá até Cabo Frio. Ele Então, ia essa é até a que São Pedro da vocês Aldeia. propõem, a EF-102? Hein? F-102 que vocês estão propondo? Isso, isso. Tinha por ali, de Maricá até São Pedro do Aldeia, e depois chegava a Cabo Frio, o ramal de Maricá, que era da Leopoldina. Então, ali já existia uma ferrovia. Então, certamente já era uma área impactada. Eu não sei como é que está, se está ocupado, se não está, mas isso é apenas um traçado propondo uma saída de trem para que atenda um grande número de cidades de grande porte, além de uma procura de turismo excepcional, que é essa região do norte do estado do Rio, né? O litoral norte é muito bom, o sul também, né? Para Angra e tudo mais, mas até Paraty. Mas, de qualquer forma, já que a gente não vai fazer nada com essa Itaboraí, de Itaboraí até Macaé na faixa azul, nessa 102 aí a gente vai ter muita demanda. E, eventualmente, se tiver alguma carga, passa por aí também. Se tiver algum commodity, passa por aí também. Vai andar mais 57 quilômetros. Paciência, mas esse é o preço. Ele não tem nada até agora, se deixar do jeito que está, essa linha vai ficar aí, vai se perder.
Tá vendo? Aí vem um discurso que eu vi do seu chama Delmupinho. o Delmopim, dizendo que vai ser linha mista. Ele fala muito de custo, mas na hora que ele fala em linha mista, ele não fala de custo, não. E não vai ser, não vai ser, porque eu confirmei hoje com o nosso pessoal lá do Espírito Santo, a linha que tá saindo lá de Vitória para Umbu, que seria o início dessa linha para o lado deles lá, ela está saindo em métrica. Eu perguntei, inclusive, se estava saindo infraestrutura e superestrutura em métrica, os dois. Ele falou assim, métrica, confirmou. Então, por que eu falo que é infraestrutura e coisa? Ah, mas tem cabimento falar isso? Tem cabimento, sim. A Ferroeste no Paraná, ela é bitola métrica, mas a infraestrutura dela é feita para 1,60 m. Tá? Então, foi por isso que eu fiz essa pergunta para ele, se era. Porque às vezes ele pode estar prevendo o tal do terceiro trilho. Se tivesse prevendo o tal do terceiro trilho, aí a infraestrutura seria para 1,60 m. Ele mesmo que ele fizesse métrica por agora, mas teria que ser 1,60 m. Bom, então essa F-102, a gente entende que vai atender tanto a região praiana, como toda essa região aí, né, de grande demanda, até de Rio das Ostras até Macaé. De Macaé a Campos, ele volta para essa 103, tá? Volta para essa 103, vai atender, que não está aparecendo aí, mais o Porto. Tem uma listinha branca aí, eu acho que é mais para a divisão da cidade de São João da Barra do que do Porto do Açu, propriamente dito. Ele atende o Porto do Açu e dali ele está saindo direto, tá vendo, naquela barriguinha lá, para poder atender ali já o Porto São João. de Presidente Kennedy, entendeu? Então já é uma outra linha beirando aqui. E por que eu falei F-102? É porque lá a linha Vitória-Ubu é a F-102, entendeu? Ela está mais para dentro, mais para leste da 103. Então, ela é a 102. Então, essa linha que está em amarelo aqui teria que ser chamada também de F-102. Deu para entender isso aí? Vamos passar para frente. Bom, isso aí é o traçado chegado no Rio. Eu quis colocar aqui porque eles dizem que não, que vamos atravessar por Nova Iguaçu, tá entendendo? E para pegar a linha da MRS lá do outro lado, né? Primeiro que não dá para você atravessar direto Nova Iguaçu, primeiro que vai ter um adensamento grande aí, né? Populacional e imobiliário, que para você desapropriar, e vai ser um impacto tanto financeiro no projeto, quanto também no problema social que você vai criar aí atravessando direto. Sendo que para você encontrar a linha da MRS é aquela branca lá, que é o ramal de Brisamar, que desce lá para os portos de Mangaratiba, Sepetiba, Mangaratiba, que é a confusão. E a linha, que é a linha que chega em Itaboraí, né? Pelo nosso lado, que é a mesma que chega a 103, essa aqui é 474, se eu não me engano, que é uma ferrovia transversal, que ela serve para ligar essas outras linhas com as linhas que saem do Rio de Janeiro. E em São Bento ela desce para a estação Barão de Mauá, que era o final o final da 118, entre aspas, não é? Mas também é dessa outra linha que vai chegando até a estação Barão de Mauá. Teria que ser construído uma ligação entre aquele amarelo ali, é a linha auxiliar da MRS, da Central do Brasil. Essa linha auxiliar é uma linha em bitola métrica também, então, e que chega lá em Japeri. Então, a gente teria que construir, tudo aqui em amarelo é bitola métrica. Teria que construir uma ligação ali de Saracuruna, tá entendendo? Até ou de São Bento, né? Poderia ser também aqui ou de São Bento ou de Saracuruna, até aquele ponto mais ou menos ali, que é onde ele pegaria, vamos dizer, a linha auxiliar da Central do Brasil ali e chegaria em Japeri. Por que tem que chegar em Japeri? Porque você precisa, como nós estamos falando de bitola métrica com bitola larga, tá entendendo? Se não for fazer bitola mista, vai ter que ter um pátio, não é? Vai ter que ter um pátio para poder fazer o transbordo, né? E isso aí só tem área mais disponível, talvez mais em conta, lá para o lado de Japeri,
enfim, para aquele lado de lá. Deu para vocês entenderem aí mais ou menos como é que é o Rio de Janeiro, aí, a chegada do Rio de Janeiro? Né? Então, de qualquer forma, o entroncamento é Japeri. Não adianta. E outra coisa, nós vamos passar aqui por dentro de Nova Iguaçu, as linhas que tem aqui, que chegam inclusive em Japeri, são linhas já da Supervia, a não ser que eles estão querendo chegar lá e tomar, mas aquilo ali é do Estado agora, foi estadualizado, então também não pode ser assim. Eu mesmo fazer a transposição. É uma situação complicada. Por isso que ele saindo aqui por cima e pegando a linha auxiliar lá, já é uma linha auxiliar. Não sei se isso ainda está funcionando ou não, estou entendendo, mas é a forma de chegar lá, ou se está operativo, se tem trilho, se não tem trilho, mas é uma forma de chegar lá. Vou passar mais uma. Bom, aí a discussão muito está na questão do Porto do Açu. Eu tenho muita preocupação com o Porto do Açu, porque, na verdade, para você dar um uso forte para o Porto do Açu, está um pouco complicado. Apesar dele já estar fazendo lá, eu chamava de Pelotas, não sei como é que ele chama, deve ter um nome em inglês para isso aí, pellets de aço, né, para poder exportar, não exportar o minério bruto, não, já tem um certo trabalho na questão do minério para poder exportar com um valor um pouco mais agregado, mais alto agregado, não é? E então eu estava vendo aqui, porque nós temos vários concorrentes com Porto Açu, que está lá embaixo, que está tudo para poder entrar aí em operação, salvo o Tubarão, que já existe, que ele basicamente para uso da Vale, né? Tem o Imetame, que está para sair agora, que é container, cargas gerais, Granevic, tem lá em Aracruz isso aí, então, quer dizer, tem muita coisa lá de madeira, de lasca de madeira para poder fazer papel. Tem o Porto Central de Ubu, que é o que está saindo agora, né, que a Vale está construindo bitola métrica. Né? Então, e tem previsão de iniciar em 2027, é um forte corrente do Açu e Maricá, em petróleo e gás. Tem o Porto Grande, que vai trabalhar com container, grão, fertilizante, minério, carga geral industrial e gás natural liquefeito, entre outras cargas. O Porto de Maricá, previsto em 2025, né? Realmente não tem nem começo aí, nem início ainda, deve ser uma matéria antiga essa pesquisa, será um concorrente direto do Açu na questão do óleo e gás para o atendimento do Rio de Janeiro. E a vantagem do Porto do Açu, que é um porto de águas profundas consolidadas, que vai ter que disputar espaço com esses outros aí que não são tão grandes quanto eles, mas têm calados que, somente o Santo tem calado para pegar navio com 24 mil contêineres. Então, é coisa grande. Então, vai ter que ver aí como é que vai ficar lá na frente, né, essa disputa, porque vai entrar uma disputa de tarifa, vai entrar uma porrada de disputa, isso aí vai ser uma guerra. Ou nós temos que dar uma outra saída para o Porto do Açu, porque eu vejo que as cargas que vêm de Minas, né, basicamente, elas vão ser meio que filtradas. A minério, a Vale, se é minério da Vale, que quase 100% é minério da Vale, vai para a Vale, vai para Tubarão. Algum outro minério, está entendendo que não for da Vale, que pode ir para o Porto do Açu. Então, eu acho que é uma situação muito complicada. Até porque, pelo estado do Rio, também a gente não tem nenhuma outra contribuição forte. Porque, como já falei, a 103 foi devolvida porque já não tinha carga. Vamos dizer que tenhamos uma saturação dos portos da Ilha Guaíba e de Itaguaí. Tem ainda o de Maricá ali, que pode atender também, entendeu? E assim por diante. Naturalmente, os portos têm uma especialização, mas todos são adaptáveis. Então, eu acho que vai ser difícil. Tem outras saídas de trazer por outras linhas, mas não é esse o caso aqui agora dessa discussão. Né? A ideia seria também pela antiga Leopoldina, para variar. A Leopoldina que acaba salvando a galera toda. Vamos passar mais um só para poder ir fechando. Bom, eu também fiz um pequeno levantamento de como é que rola o tráfego rodoviário ali, porque isso mede mais ou menos a quantidade de pessoas e cargas que normalmente circulam. A única local que se tinha alguma informação mais
firme foi na Via Lagos, porque é uma via pedagiada, então eles deram na BR-101. Por que BR, a Via Lagos, que é a RJ-124, BR-101 e RJ-106? A BR-101 é que, basicamente, ela liga o Rio de Janeiro lá a Macaé, de Macaé, Campos, já atende aquela parte, vai lá para o Espírito Santo. Então, é uma linha que é uma BR que vai atender mais de Macaé para adiante. Nós estamos chegando até Macaé, né? Macaé, e a ideia é chegar com esse trem misto de passageiros e carga até Campos, né? A gente, pelo menos, atendeu o Rio de Janeiro todo. Então, a ideia é fazer esse trajeto da BR-101. A RJ-106 não é? É uma outra opção da Via Lagos, que a Via Lagos é uma via pedagiada. A 106 parece que não é pedagiada, porque ela é usada como alternativa da Via Lagos, estava aqui. Eu não sei se ela é pedagiada ou não, está entendendo? Mas ela também tem um tráfego grande. Então, Não são é as três. pedagiado. Hein? Não é pedagiado. Então, são essas três linhas que têm veículos que são concorrentes, né? Ou melhor, que a gente entra nesse mercado disputando esse tráfego. E o que é isso aí? Né? Basicamente, o tráfego é de veículos. Esses 19 mil, 52 mil aí, basicamente são carros de passeio, que predominam. Basicamente é quase isso aí. Caminhão 10 a 15% e moto 5 a 8% de moto. Tá entendendo? Mas desse montante aqui, a maioria aqui é carro de passeio, né? Então, se você colocar aí numa média, né, que eu faço, tenta fazer uma aqui embaixo, dá para subir um pouquinho, Jorge? Para mim não está dando para ver aqui. Enquanto ele procura, Afonso, a quantidade de caminhões também aumenta na BR-101 até para atender a demanda dos veranistas da região dos lagos também, entendeu? Então aumenta também a quantidade de carros no verão. Mas eu achei que eles fossem mais pela 106, porque para atender o veranista vai mais a Não, 106. não, é Aquela BR-101. 101, no meu entendimento, ela vai para atender, ela já dá um pulão, já passa ali para o Silva Jardim e tal, faz mais ou menos igual a F-103, e já vai bater lá em Macaé, entendeu? Não, ele Então não ela atende vai. dali para cima. A 106 que atende mais a turma cá embaixo, entendeu? Ele entra na Via Lagos, é na Via Lagos, tá? E depois ali entra pelo retão Isso. que é depois próximo ali à Rio das Ostras, entendeu? Ele chega ali, Ah, os transportes ali. Tanto é que na Via Lagos tem Porto Seco para poder fazer a parte de hub aí do pessoal. beleza. Então, eles fazem isso ali na Via Lagos. A RJ-106 é a RJ de montanha, então não é um caminho bom para isso. Ali são pequenos portos. O grande porte passa na Via Ah. Lagos e depois lá em Rio Dourado. Bom, vamos lá, Jorge. Então, aí embaixo tem uma média. Olha só, se somar a média, né, da Via Lagos, da BR-101, que aí eu usei 35 mil ali como média da 101 e 25 mil da 106, a gente estava trabalhando com a média de 79 mil veículos no dia normal. 79 mil veículos. Isso aí, se você multiplicar duas pessoas ou três pessoas em cada veículo, você vai ver qual é a movimentação grande que a gente vai ter aí. Basicamente, ele está com mais de 200 mil pessoas aí circulando nessa base toda aí, de um lado para o outro aí. E a gente pode entrar bem nesse mercado. Isso é por dia, né? A gente pode entrar bem nesse mercado. Na outra temporada, você vê, são 156 mil veículos. Ela dobra praticamente isso aí, entendeu? Ela dobra esse quantitativo. Então, é uma quantidade que a gente vê que eu acho que faz uma diferença grande. Não tem. Então, era mais ou menos isso. É só para vocês terem uma ideia do que é essa anel ferroviário do Sudeste, né? Que é uma ligação, que é para ser feita uma ligação entre uma ferrovia de bitola métrica com de bitola larga e essas confusão que a gente arruma, que fica desse ien e ninguém resolve nada. E essa linha está sendo construída em bitola métrica. Aí o nego mete o pau na bitola métrica, mas vem a Vale construindo uma linha de bitola métrica. E uma coisa interessante que eu reparei, a previsão dessa linha para atender essa tal EF 18, é uma linha para atender, achei interessante o número,
40 milhões de toneladas ano. 40 milhões de toneladas ano era o que a Vitória Minas transportou, né, com maior capacidade quando era bitola métrica. Então, quando era bitola métrica, não, perdão, quando era linha singela. A Vitória Minas, tá vendo? Ela transportou, o máximo que ela conseguiu anualmente transportar na bitola métrica com linha singela foi 40 ou 45 milhões de toneladas por ano. Então, quer dizer que essa linha que estão construindo, ela tem mais ou menos essa capacidade, se for em linha métrica. Depois que a Vale aumentou, dobrou grande parte do trecho dela, aí aumentou bastante a produção, foi para 120 e tantos milhões de toneladas ano. Mais ou menos isso. Bom, essa foi uma apresentação assim, de repente. Eu não sabia muito bem qual que era a finalidade, quem que era o público, não é? Mas era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Eu não sei o que vocês estão querendo A saber gente mais. queria, Afonso, como eu te disse, que porque a gente já vem estudando essa ferrovia, O que a que vocês queriam EF, saber mais, entendeu? É por isso que eu mas não sei, assim, não sabia o que vocês queriam saber. nós Então, queremos saber qual é o benefício que ela vai trazer para o transporte, não só da carga, e agora eu vou te perguntar, e o passageiro nessa estrada, onde é que ficaria, nesse arco ferroviário? uai, é o trem ali de passageiro. O trem seria um trem misto de passageiros e carga, entendeu? Ah, tá. A ideia é fazer o trem. Sai o trem sai, pode usar, inclusive, distribuir e-commerce, né, do material que vem pela internet. Dou um exemplo que na França o TGV tem o TGV amarelo, TGV postal, que é só para carga de correio. Entendeu? Se você for observar essa movimentação de correio, ela não é pequena, não. Dado só do correio, não estou falando. Mercado Livre, DHL e outras empresas que mexem nesse ramo, mas o Correio, eles me passaram a informação que na ligação Rio-São Paulo, que é uma ligação principal, né, são 46 carretas por dia, ida e volta, de material só do Correio. Então, vocês imaginam como é que é esse mercado da carga de maior valor agregado. E isso é uma coisa que a gente tinha que explorar. E ninguém observa, né, a questão de você poder fazer um transporte público, tá entendendo? Fazendo um trem misto, tá entendendo? Onde você pega e deixa uma carga, né, para uma cidade, para uma loja, para o que quer que seja, tá entendendo? Mas você transporte o passageiro junto, ainda mais numa linha, ainda se for sair, vai ser uma linha nova, praticamente, não é? Enfim, é isso. Você viu? Então, o passageiro ele está junto com a carga que vai ser containerizada. E aí, a hora que Uhum, para numa estação, desce. Se tiver carga lá, desce. Se não tiver, desce o passageiro com a sua bagagem e pronto. O trem uhum. segue para adiante. Tá? A ideia é que esse trem chegue até lá. Um detalhe importante de você ver é o seguinte: pelo Espírito Santo, parece que o Espírito, porque como lá já vem com o trem da Vale, com trem passageiros e tudo mais, parece que, pelo lado do Espírito Santo, é interesse de fazer o trem de passageiros também, entendeu? De fazer o trem de passageiro também. Por que isso? Porque a linha nova deles, essa linha já de Vitória para Ubu e segue para Presidente Kennedy, é uma linha que já vai atender Guarapari, vai atender Marataízes, vai atender Iriri, vai atender Piúma, mas vão atender vários locais do Espírito Santo que são lugares de praia, de turismo, entendeu? Uhum. Então é esse o espírito que nós estamos querendo trazer para o Estado do Rio também. Não só atender carga, mas temos que atender o passageiro, o turismo também para cá. Entendeu? E qual tipo de carga a gente pode fazer? A gente pode fazer carga de abastecimento para essa cidade, gente. Carga de supermercado, carga de vários tipos de outras coisas que as cidades consomem. Entendeu? Então, esse é o modelo que a gente quer fazer de forma a você poder levar passageiro e levar mercadoria também, e mercadoria de todos os tipos. E se tiver alguma gôndola de minério para poder passar, que não vai ter,
tá entendendo? Que passe também, tá entendendo? Mas isso, por enquanto, não tem isso, entendeu? Então, essa é a discussão da 118 que eu tinha trazido para você, que não é 118. Por isso que eu preferi falar o Anel Ferroviário do Sudeste, porque a minha proposta é a gente fazer uma F-102, que é a continuação de Vitória, Ubu, presidente Kennedy, aí faz uma barriga, pega uma carona na 103, vai para o Campos, desce até Macaé, de Macaé faz essa linha nova, fechando e atendendo Maricá, toda a região praiana, Búzios, Cabo Frio, Saquarema, e atende o Porto de Maricá e vai para Itaguaí. De Itaguaí, chegamos no Porto Rio de Janeiro e na estação Barão de Mauá, onde a gente pretende pegar o trem. Não é? Ah, mas a estação de Barão de Mauá não tem acesso. Bom, o Itamar já falou que tem acesso, que ainda não fizeram uma bagunça lá qualquer que dá para entrar. Mas mesmo se não der, eu já tinha falado antes, a gente pode fazer subterrânea, se for o caso de usar Barão de Mauá. Qual é o problema? Nós trocentas estações de metrô que são subterrâneas, está entendendo? Tecnologia para isso o Rio de Janeiro tem de sobra, né? Então, não vejo problema nenhum a gente fazer um túnel e chegar na Barão de Mauá via subterrânea. É uma questão de custo e de investimento, né? Se a questão do espaço é importante, é melhor fazer por subterrâneo. Então, é dessa forma. Então, nós poderíamos atender o passageiro, né, ligando a capital para essas grandes cidades do interior, né, e regiões praianas, e o turismo muito fortemente. Me preocupa porque eu acho que isso aí é uma pauta de proposta positiva para o Rio de Janeiro. E eu fico preocupado, né, se o Castro descobrir um trem desse, querer abraçar essa porra dessa proposta. Aí queima a nossa proposta. Pronto. Aí, porra, foda. Então, é um negócio que é muito interessante do meu ponto de vista, né, que eu vejo que a gente ponha essa discussão do passageiro em pauta e colocar um trem de qualidade ali, né, gente? Colocar um trem bom para poder a gente também fazer uma coisa bonita, né? Uma coisa que preste, uma coisa que ande bem, enfim, não é? Que possa atender o bitola métrica, a gente não consegue muito. Eu sempre discuto muito a questão da bitola standard, tá vendo? Porque o grande problema nosso, eu não sei se é uma questão que atrela a gente muito ao rodoviarismo, você fala em bitola métrica ou bitola larga, a maior velocidade que o caboclo tem na cabeça é 100 km por hora. É 100, 120 km por hora, que é a velocidade que se anda de carro. Está entendendo? Ninguém fala em velocidade acima disso. Mesmo porque, tá entendendo? Eu não conheço nem bitola métrica, nem bitola larga que ande a 150, 200 km por hora. Eu conheço bitola standard, né? Porque já tem a dinâmica do trem, já tem todo um estudo, já tem toda uma experiência, né, de linha, não é? Que mais de 400 fabricantes, 400 linhas de pendular rodando, tá entendendo? Então, quer dizer, é uma questão que é bem experimentada. E não é bitola métrica nem bitola larga, que a gente fica na bateção de coisa. Para mim, essas ligações entre capitais, elas tinham que ser em bitola standard. Bitola standard. Ah, não transporta tanto quanto a bitola larga. Beleza, mas nós também não vamos transportar só o que a bitola larga transporta, não. Nós vamos transportar outro tipo de coisa também. Não é só minério que nós vamos transportar, não. Tá entendendo? E a diferença não é muito se você for levar uma gôndola em bitola standard para bitola larga, a diferença não é muita. Tá entendendo? E a gente fica nessa merda, ficamos com duas bitolas aqui que, porra, não tem um padrão internacional e a gente fica aí a refém disso. Nós é a América Latina inteira. Então, eu, do meu ponto de vista, se fosse fazer ligação de trem entre capitais, toda ela seria em bitola standard. Toda ela seria em bitola standard. E vai transporta tudo que é possível ser transportado. E nós ficamos aqui com essa frescuragem de bitola larga e bitola métrica, uns putos duros do sul-americano, tá, não temos dinheiro para muita coisa, e ficamos cagando regra, querendo fazer bitola mista, querendo fazer bobagem. Enfim, desculpa, mas é isso.
Atendi a sua pergunta, minha presidente querida? Atendeu, sim. Eu queria agora abrir assim para outras perguntas. Eu acho que o Itamar está com a mãozinha levantada. Beleza, beleza. Na verdade, eu queria até fazer algumas complementações aí do excelente e brilhante apresentação do nosso querido amigo Afonso, entendeu? Aliás, você está nessa. Só um detalhezinho. Eu vou complementar. A Lúcia esqueceu de citar você também nesse trabalho, que tem ajudado bastante, É, viu? É isso, Tamar. Pode Não, continuar. tá tranquilo, tranquilo. É falou assim, no trem, falou com o Itamar e com o Afonso. E ah, com o essa Roberval. também. É que essa linha aí é onde eu, quando eu era garoto, meu pai trabalhava aí na ferrovia, e eu pegava o trem chamado Cacique, que saía lá de Caixota, Pemirim, e ia ali para Leopoldina, né? É esse mesmo trem que passava da F-103. E depois eu, por sorte, quando eu vinha trabalhar, entrei na ferrovia, eu fui trabalhar no carro controle justamente nessa malha. F-103. Então, isso aí tem uma ligação minha lá com o Espírito Santo, que eu vim do Espírito Santo, mas uma paixão também pelo Rio de Janeiro, que essa linha volte a funcionar e ter toda essa viagem que você tinha trabalhando com Cacique, não só como trem de passageiros, mas como trem de carga também. E hoje, como o Afonso bem falou, existe a parte de container aí que a gente consegue, não precisa de fazer aquelas grandes manobras, você para numa estação, enquanto tiver os passageiros saindo do trem e entrando, você teria lá a sua parte automatizada, retirando um container, colocando outro, ou deixando aquele vagão já vazio. Acho que em termos de logística, a gente adiantaria muito. Daria para andar aí tanto o pessoal da parte de Correios, o pessoal do Shopee, Amazon, então todos esses grupos que podem trabalhar com cargas containerizadas que vai também desaguar nessas cidades praianas que a gente tem. É só você ver que esse traçado que vem de Campos, aliás, falando de Campos, Campos é um hub fantástico, porque Campos ele pega toda a malha que vem do Espírito Santo, desemboca em Campos, vem para o Rio de Janeiro, tem a malha de Recreio que chega a Campos também e tem essa outra ponta direita que vai para Porto do Açu, seja uma cruz ali, seria o nosso hub maior, é Campo de Guaitacazes, antiga SR8, aonde eu trabalhava. A minha sede era em Campos. Então, esse seria outra parte. E saindo de Campos, chegando a Macaé, foi aquilo que nós falamos. Nós temos a região praiana, Rio das Ostras, Barra de São João aí para colocar Unamar ali de Cabo Frio, que eu não posso deixar de falar de Unamar, que é ali. Aí vem, pô, Búzios, São Pedro, Araruama, Iguaba, Iguabinha, e, poxa, chegando a Maricá e depois saindo. Essa é a vantagem, João Pedro. A ideia é essa, porque Poço Dantas já é uma coisa limitada pela parte de ICMBio, e tem muita coisa, que era onde a gente construiu, plantava eucalipto para utilizar para as ferrovias, né? E hoje está para ICMBios ali, tanto Poço Dantas, né, ali naquela região. Então, essa forma seria da gente driblar aí a região de Poço Dantas, né, passando para o Rio das Ostras, Casimiro, e como o Afonso falou, na verdade, essa parte que tem já de caminho de Búzios até chegar a Maricá pelo outro lado, já existe também um leito. Tá abandonado? Tá, mas já existe um outro leito também, que a gente pode acompanhar todo esse traçado que chegava a Cabo Frio e não vai ter tantas desapropriações. Na verdade, se vai ter que recompor o lado que vai lá para o Silva Jardim, Casimiro de Abreu, pode-se fazer pelo lado de cá, simplesmente tendo o custo é um pouco a mais, mas eu acho que a vantagem é imensa, imensa. Você imagina a quantidade de carros que poderia reduzir na BR-101. Você imagina a quantidade de caminhões que poderia reduzir na BR-101, a quantidade de acidentes que poderia se reduzir na área de saúde. A gente sabe que todo engarrafamento que sai para a região dos lagos, isso aqui seria uma outra linha alternativa e a gente conseguiria, se muita gente vai lá para fora para andar
andar de trem para ter parte turística, nós temos essa maravilha que é o Rio de Janeiro, região praiana, até chegando à Vitória, pelo Espírito Santo, que é tudo pelas praias conhecidas, Marataízes, Guarapari. A gente tem todo esse trajeto aí na beira do litoral, né? Não vou falar com Lúcia. Lúcia, então, o que que você acha de praia? Lúcia, então, não vive sem praia. Imagina, o brasileiro não tem praia, que é tudo litoral. A gente não pode abrir mão disso. A gente teria todo esse traçado que pode chegar a Barão de Mauá, a parte de passageiros, ainda tem o terminal que tem três, ela chegaria até Niterói, né, que ela vai ligar para fazer o complemento daquela linha, você vai utilizar alguma parte da linha 3 da linha 3 do metrô, interligar alguma coisa que pode chegar em Itaboraí. Então a gente tem esses pontos todos. O governo federal já vai disponibilizar 98% para poder construir, né, aquela parte tanto a parte do Espírito Santo, uma parte pelas outorgas já liberada, 98% até até Porto do Açu. E, na verdade, para o Rio ficaria na faixa de 3,5 milhões, 3, né, 3,5 bi. Poxa, o que a gente tem que correr atrás de 7 é uma quantidade razoável. Sim, mas o que que a gente pode fazer nesse tipo de trabalho? A gente tem que discutir agora se já tem verba até Porto do Açu, vamos correr atrás da verba de Porto do Açu, né, de Campo de Goytacazes, até o Rio de Janeiro. E a gente tem que encontrar isso. E qual a forma da gente fazer esse tipo de trabalho? É utilizando como turismo, é utilizando como transporte para essas cidades praianas, região de praia, região dos lagos como um todo. A gente consegue fazer isso em termos de carga de valor agregado e os passageiros. Acho que isso você desafoga a BR-101 e usa Porto Seco se a gente precisar de fazer em outro caminho, como já tem lá na Via Lagos. Acho que esse é o ponto. Imagina também a Ponte Rio-Niterói desafogada disso. Então a gente começa a ter N benefícios tendo essa malha ferroviária chegando no Rio de Janeiro. E é claro que depois a gente consegue depois interligar lá Itaguaí e a chegar a São Paulo, que é o pronto que a gente fazer por Belo Horizonte, Vitória Minas, contorno, aí forma o verdadeiro anel sudeste, né, Afonso? Acho Isso. que essa que ajuda, acho que isso pode voltar a ser feito, acho que tem que ser feito, e tem grande apelo da gente fazer esse subsídio cruzado e ter essa malha com a ferrovia passando aí. E eu acho que essa é a forma da gente fazer, e eu estou junto com todos aí, gosto muito desse processo, e vamos também tentar agora tentar ajudar e ter empresários que gostem dessa ideia e faça dessa participação desse projeto aí, de ter esse trabalho. É só uma É, complementação aí. e como você falou, Itamar, eu acho que só essa questão ambiental, tá entendendo? A economia que você faz de queima de combustível, né, com essa oferta do transporte, né, com a transferência desse Sim, povo sim, mas agora é ônibus elétrico, é carro elétrico, beleza, mas você tem um consumo de água, de geração de energia, e aí nem coloca a térmica e começa a complicar a história, tá entendendo? Então sim. é uma coisa muito mais ambientalmente mais adequada, e espero que isso aí avance, que o pessoal tenha esse mesmo entendimento, né? Porque tem solução. Basta agora também o Estado tem que se movimentar. Eu acho que a gente não vai conseguir isso aí sozinho. A gente vai ter que ter apoio. Agora, porra, o apoio, o problema é esse, né? Apoio de quem? Então, se precisar do Estado, nós estamos na água. Isso vai ser complicado. Pode ser até que ele se apodere da ideia, como eu falei, para poder ter uma agenda positiva. Mas é uma situação complicada, não é? Mas acho que tá com outros problemas lá para resolver. Tem Pode, alguma cana? não chega a isso. Eu acho que o que a gente precisa é formar isso e correr atrás desse espaço. Se a gente já tem um valor que chegue até Campo de Goytacazes, até o Porto do Açu, a gente tem que tentar viabilizar com essa parte, né? Não abrir mão do direito que a gente já tem de dinheiro,
até chegar ao Porto do Sul, o governo federal está bancando, mas a gente já vê novas parcerias de como viabilizar isso. Eu acho que apelo tem apelo turístico, apelo no transporte, apelo no meio ambiente, tudo isso a gente pode ampliar, desafogar a ponte de Niterói, tem muitas coisas disso. Interligar, fazer interligação com o anel mesmo, indo lá para Eu acho que isso Vitória-Minas, tudo Belo pode ser levado em Horizonte, consideração Itaguaí. no próprio estudo de viabilidade, não é, se for o caso. E Sim, também a sim. gente está trabalhando aí nessa questão, nessa região, uma região muito bonita, né? E nada melhor do que a gente trabalhar, né, com a visão de sustentabilidade, né? É Sim, claro. sem dúvida, sem Tem que dúvida. ser mais ou menos por aí. Inclusive, eu queria até perguntar para vocês, os cariocas que estão aqui, né? Alguém já conversou isso com o Quaquá, com o Lindenberg, o que é que eles falam, o que é que eles não Uhum, falam, né? O que é que os políticos do nosso partido, eu não estou falando uhum, dos outros, e uhum. saber se alguém aqui conhece isso aí eu tenho até como ver, mas se me adiantarem, eu já tem PAC no Rio? PAC para onde no Rio? É assim, eu não conheço o Quaquá, mas eu já falei com o Celso Haddad, que é o secretário de transporte dele, já falei com o Oberdan, que também é do grupo deles, já falei com a Catarina, o Alcebiades também tem falado com tudo isso. Falta sim agora, minha querida Lúcia, a gente fazer uma reunião com o Quaquá para apresentar essa ideia, entendeu? A gente fomentar isso. Eu acho que você poderia estar nos ajudando nessa parte para a gente. Eu tenho certeza que o Porto de Maricá e quer essa F-118, até porque já foi ventilado esse trabalho. Eu acredito que ele estando junto com a gente, esse projeto já ter meio caminho andado, que Maricá está quase no meio do caminho. Então a gente Ele precisa. já sabe desse projeto, né? O Carlinhos Santana já deve ter falado com ele, tá Sim, entendendo? sim, sim, Então sim. seria mais uma reunião para a gente poder fechar mesmo. Não é isso mesmo, vamos tocar, vamos embora, entendeu? É mais ou menos isso, né? Sim, sim. A Acho que gente essa é a poder ideia. A gente isso tem Então, o que nosso virar negócio é realidade. chegar, é trazer o Quaquá, né? Quaquá, Lindbergh, isso isso. é fundamental, primeiro que ele é do Rio, primeiro que ele é representante do governo, e segundo representante do governo. Então, está numa situação legal e é bem próximo da chefe da Casa Civil, né? Muito próximo. Então a gente tem todo E nós precisamos disso, porque lá que está o PAC, é PAC do... verdade. Se já tem verba do governo federal para poder fazer parte da EF-118, a gente precisa de tentar também correr atrás do complemento, não melar o que já tá viabilizado até Empenhado. um demanda, empenhado, Vamos entendeu? ver o que é que a gente consegue É, fazer. Agora, na próxima quarta-feira, a gente ainda vai debater um pouco sobre uma outra visão, não sei se é outra visão, mas com mais argumentos, né, para nós ter bastante alicerçar o nosso pensamento aí, com o pessoal da Federação do Comércio, né, da Associação do Comércio a do Rio de Associação Janeiro. Comercial do Rio de Janeiro. Assessor Comercial do Rio de Janeiro, aquele RJ+, né? Uhum, Eu acho que a gente vai se reunir com eles na próxima quarta-feira, né? Aqui no setorial, né? sim. Tá? Inclusive, até convidei o Ricardo para estar aqui com a gente. Eu acho que ele está aqui na sala. Se ele tiver, ele pode até se falar. Sou Estou. obrigada a atender o telefone. Boa noite, Oi, Ricardo. Itamar, deixa eu falar uma coisa. O Afonso, ele falou em vários trechos e tal, tá? Que a gente precisa, independente do trecho, a gente mudar esse paradigma que tem do transporte até de distâncias longas de caminhão. Claro. Seja qual for o trecho. O Quaquá, a gente tinha que viabilizar uma reunião com o Quaquá e o Lindbergh. O Lindbergh, pô, ele aluga uma sala lá do nosso prédio, do Sindicato dos Engenheiros. Sim, Mas está isso mesmo. difícil falar com ele. Está tão difícil que o pessoal da Polícia Federal pediu para eu intermediar uma reunião com o Lindbergh. Até hoje eu não consegui, tem 15 dias. Ô, César, a gente estava no Rio e tínhamos sido atendidas, era para ter atendido pelo Lindbergh, fomos atendidos pela secretária, e a hora que nós saímos, estava o pessoal da PFF esperando lá.
Vocês estão esperando o quê? Não, vamos ter uma reunião com o Lindbergh. Eu falei assim, não vai, então vamos ficar Não esperando. vai, eles me pediram até para ser Gente, intermediário de marcar essa reunião por conta até dessa lei aí contra os bandidos, não sei o quê e tal, que eles queriam botar a posição deles. Pessoal ligado ao PT e tudo, sabe? Queriam falar com ele, eu não consegui, porque eles vão aonde ele tiver. Se tiver que ir a Brasília, eles vão a Brasília. O advogado deles lá, que foi advogado dele, e já foi até gerente jurídico do sindicato, o Álvaro, ele que me ligou, falou, os caras estão pedindo que você dê uma ajuda aí para marcar essa reunião lá com ele, lá em Brasília, não tem problema. Eles vão aonde o Lindenberg? A gente não consegue, sabe? Eu sei que o momento é Aquilo difícil. escorrega feito um ar. Aquilo é Sabe, gente, escorregadio. olha só, eu vou defender o Lindbergh. Acho o seguinte, que a posição que ele está é uma posição difícil, a posição que ele está ligado. Antigamente, quando ele estava no deputado federal mais light, era mais fácil de encontrar. Agora a demanda tá difícil, mas a gente conseguiu, quando a gente foi lá no setor dele, não falamos com a secretária, não. Nós falamos com a Maria Guerreiro, que é a que efetivamente faz os trabalhos dele da parte técnica. Então, quando nós conversamos com ele, não, foi para poder falar com ela, que era justamente já, e não precisava necessariamente falar com ele para poder depois do negócio andar. A gente já foi direto na fonte, que é quem efetivamente faz o Tamar, tipo de trabalho. Aí, E assim, andou o quê? não tem problema. E a gente foi a Brasília, porque eu, conversando com o Bernadette, eu sei que é mais difícil, mas eu acho que a coisa de tanta importância que nós estamos fazendo agora, que hoje a gente precisa efetivamente falar com a presidente da Petrobras, nós precisamos, porque isso envolve a Isso é parte do pessoal da importante. Isso é Petrobras, então nós precisamos de falar com o Quaquá, porque também faz parte do nosso traçado e faz parte estrategicamente da região dele e da prefeitura dele de fazer esse tipo de trabalho. bom. Precisamos entender. Temos que arrumar alguém aqui para poder fazer essa marcação Não, com o já Quaquá. tem gente, cara, já tem o Celso Haddad, já tem o Oberdan. Então, assim, não, a gente não, 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 assim, eu tem sou que, tem que, otimista. tem que Eu sou otimista em executar. saber que a gente tem, Tem né? que executar. Agora, Afonso, deixa eu oi. responder aí o Itamar. Eu não estou Antes de criticando o mais Lindenberg, nada, o não. que que estão discutindo que eu tive que atender um telefone do Luiz A gente Soares? está discutindo a dificuldade da gente fazer conversa com o Lindenberg. Eu não estou criticando o Lindenberg aqui, não, Itamar. Estou Não, dizendo eu que sei disso. a posição que ele está hoje, ele deve ter compromissos imensos, entendeu? Sim, Imensos. sem dúvida, Então sem é dúvida. difícil a gente. Ele, de vez, quantas vezes ele fez reunião lá no auditório do sindicato com a equipe dele, entendeu? Sim, Até sim. recentemente ele fez. Agora, a gente marcar uma reunião com ele está difícil, porque a agenda Ah, dele mas é o terrível. consenso, a gente realmente conversar com o Lindenberg é difícil e a gente vê quando a gente está lá em Brasília, porque o Lindenberg está sempre no meio da confusão, do rolo, tá? Sim, sim. Exatamente, Então, exatamente. acontece o seguinte, que ele tem uma assessoria muito boa, que a gente já conversou com ele, já conseguiu coisas, e a gente tem que jogar na mão desses caras também, entendeu? A gente tem que evitar. Foi o que eu acabei de falar, é justamente isso, que eles têm assessoria excelente, e a gente foi falar com ela direto. Mas E a gente pode ficar, hoje a Gleise está mais escondida, mas a gente pode ficar mandando recadinho pro telefone da sem, Gleise. sem dúvida que Lúcio, ela tem um estreito relacionamento com o Lindenberg, é mais fácil. Lúcio, Bem cá, o rapaz queria falar, o olha, Ricardo, ele tem pediu para uma. falar. Nós cortamos a fala dele, coitado. Ah, é o Ricardo, eu peço O desculpa Ricardo em nome Salles. deles, porque É eles que são tão a gente está com educados, visita, a gente está com visita, rapaz. tão educados, só eles falam. Oi, Cadê Áudio, tá com o microfone fechado. Desculpa, boa noite, tudo bom? Oi. Boa. Eu achei primorosa a apresentação, ela foi bastante elucidativa. Uma coisa que eu fico pensando muito e tenho conversado com muitos pares é o equilíbrio econômico. Tudo que o Afonso falou, eu estou juntinho em 100%. E faço muitas vezes algumas discussões do que o mundo tem discutido. Nós precisamos de menos Estado, mais leveza. E, por outro lado, a gente vê o Elon Musk utilizando dinheiro do Estado americano muito fortemente para desenvolver as suas soluções de inovação, de tecnologia, e se destaca no mundo por conta disso, mas não se destaca ele.
sozinho, descolado do Estado. O Estado americano fica como um líder em prol do desenvolvimento. Então, eu tenho ponderado muito essa questão de onde a gente precisa de menos Estado e onde a gente necessita de mais Estado para que nós tenhamos o desenvolvimento que a gente precisa ter. Sem o equilíbrio econômico, ninguém, nem o Afonso, nem o Cossenza, mesmo sendo tricolor, dizem que os tricolores não ganham muitos títulos, mas são ricos. Mais Estado. O que eu quero, na verdade, é trazer mais dinheiro, como lá atrás o patrono da Associação Comercial, que foi Mauá, e até o patrono, talvez eu esteja cometendo uma gafe, mas a maior referência em ferrovias, para mim, que foi Mauá, investiu o dinheiro dele, se alavancou na Inglaterra, muito para além do que qualquer brasileiro hoje racional faria, e construiu a maior malha ferroviária à época do mundo. Então, ninguém questionou a ele se havia necessariamente o volume de café para ser transportado naquele momento, mas sim, ele apostou num Brasil futuro, porque a partir do momento que você tem meios para fazer a condução, o transporte da mercadoria, isso acaba evoluindo e os fazendeiros de café também fazendo ação e caminhando para o milho, para o feijão, para o arroz e hoje a soja aí. Então, a minha questão é, existe equilíbrio financeiro para levar até São João da Barra. Existe um dinheiro do governo federal que é uma concessão do governo federal em aceitar que a outorga seja convertida para a outorga, principalmente da MRS, seja convertida para execução até São João da Barra, saindo de Leopoldina, no Espírito Santo. Isso é o prato que está na mesa. Há vários pares que eu conversei que levar até Macaé é um pedido possível. Você vai diminuir a lucratividade, estender o prazo de retorno do investimento desse dinheiro, é um dinheiro do governo federal, faz sentido a gente lutar por Macaé. Agora, o lado de Nova Iguaçu até o Complexo Boa Ventura, não existe equilíbrio econômico. Então, novamente, o governo teria que botar outros 4 bilhões. Eu não sei onde existe esse dinheiro. Me desculpe, não existe. Os estudos de equilíbrio econômico, eles são feitos em cima de commodities, né? Porque não existe a carga, então não existe, então o trecho não funciona. Ninguém fez um estudo voltado para o passageiro, voltado para essa carga de maior valor agregado, entendeu? Ninguém faz esse estudo, só faz estudo para carregar minério ou granel. Não enquadrou nesse padrão, parou, entendeu? Ninguém faz estudo diferenciado. Vamos lá. Eu concordo com você novamente, tá? O que eu não sou desse segmento, o Cossenza me conhece muito bem, eu não sou, meu segmento é engenharia, mas é uma engenharia de instalações. Hoje eu lidero o centro de negócios da Associação Comercial e tenho conversado com quem tem relação com esse modal, com esse negócio em si, que ganha dinheiro com isso. Inclusive, tenho recebido visitas até mesmo de membros do Partido Chinês interessados em infraestrutura no Brasil, e isso também não é uma novidade que eu estou trazendo, todo mundo sabe que a China tem interesse em infraestrutura. A gente precisa modelar. Bom, isso posto, eu desconheço, e novamente ratifico, não tenho conhecimento profundo nesse segmento, mas desconheço onde o transporte de passageiro, através de trilhos principalmente, seja equilibrado para o operador. Ele normalmente se equilibra com injeção com dinheiro ou com CAPEX, principalmente do governo, CAPEX do determinado país, do Estado. É só a gente olhar o metrô aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o custo por passageiro é aditivado pelo governo. Se isso não for, ninguém opera. É só olhar as barcas, é só olhar a supervia, é a gente olhar o cenário. E eu não estou aqui discutindo isso não, tá? Eu tenho isso como posto, como condição. O que eu queria sugerir para vocês, até que a gente possa, semana que vem, conversar novamente, é olhar, em primeiro lugar, esse equilíbrio financeiro. Acho que a Magda tem que estar nessa conversa, a Petrobras tem que estar nessa conversa. A Petrobras é nossa, a Petrobras é uma empresa que, desde que eu nasci, é uma empresa que ajuda a desenvolver o país, que ganha dinheiro, que remunera seus investidores, mas que tem esse lado de responsabilidade com a nossa sociedade. Ela vai está reerguendo o Complexo Boa Ventura, e esses
trabalhadores. É o Complexo Boa Ventura, só um adendo, o Complexo Boa Ventura é o Comperj para o pessoal. Ele fez transição de gênero, mudou o nome, exatamente o Comperj, como você muito bem falou. Então, acho que a Petrobras pode sim fazer um esforço adicional para botar algum dinheiro para principalmente transportar ou dar uma melhor condição de vida e de qualidade de vida para esses trabalhadores que vão lá para o Comperj ou para o Complexo Boa Ventura. Entendo que o governo federal pode fazer um esforço, porque a Supervia pode montar considerando a questão das bitolas, e lá em cima está considerada a bitola larga, tá? Foi considerado no estudo os 3 trilhos para fazer 1 metro e para fazer 1,60 m, e a base está dimensionada, calculada o custo todo, considerando a base de 1,60 m. Então, se não for posto o trilho de 1 metro hoje, ou o terceiro trilho nesse momento, não tem problema. Vai estar pronta, quando resolver, é só botar o terceiro trilho. O ruim é quando você não considera essa base. Aí você faz uma base para 1 metro, para bitola de 1 metro, você depois, como é que você faz para bitola maior? Acho que nós temos importante. A gente pode conversar com o nosso amigo Raymond, ele pode ajudar em investir para que um estudo seja feito até por esse grupo que aí está, um estudo mais detalhado de EVTEA, porque sem números a gente não consegue conversar com Quaquá. Sem números, nós vamos perder tempo de conversar com o Lindbergh, que eu acho que é fundamental. Sem números, a gente não consegue conversar com o Renan Filho. Pois mas a nossa... Até por conta do momento eleitoral político. Mas a gente precisa de início, não de ter esse estudo. Né? Como é que a gente tem que contratar esse estudo de alguma forma? Alguém tem que ajudar a financiar isso. Não é? Essa é uma das premissas. Deixa ele terminar. Isso. Não, só para poder... Só uma contribuiçãozinha. Você estava no início, quando eu falei sobre a linha que está sendo construída de Vitória para Umbu, a linha que está sendo construída está bitola métrica, não é bitola mista, nem plataforma para bitola 1,60. Não importa. O estudo que hoje está no governo federal, o estudo que está no TCU, é o estudo com a base de 1,60 m. Isso é o que importa. Então, desenrolando as questões jurídicas que o TCU está discutindo, ele vai sair com 1,60 m. Ele pode estar construindo o que ele quiser. O dinheiro vai entrar e ele vai ter que fazer com 1,60 m. Esse é o ponto. Agora, mas a gente não quer, né? Não, a gente quer a bitola dupla, porque para você fazer as conexões que precisam, pelo que eu me lembro, o que está descendo na Vitória Minas é 1 metro. É a bitola métrica. Então, como é que você conecta com a bitola larga? Você não vai conectar. Então, a bitola, você pode descer sim até o Porto do Açu com a bitola métrica, e essa é a grande discussão, porque dizem que essa ferrovia é uma ferrovia mais mineira até mesmo do que capixaba, até mesmo do que carioca. O meu entendimento é que essa é uma ferrovia nacional, porque se eu estou trazendo carga de Minas, se eu estou trazendo carga do Espírito Santo, se eu estou chegando no Rio, se eu posso conectar ao Porto de Santos através da conexão em Itaguaí, ali em Nova Iguaçu, através da MRS, isso é nacional. Eu tenho uma linha por cima e eu passo a ter uma linha por baixo conectando os portos. Mas o que eu queria deixar para vocês, antes que eu comece a ficar preocupado se o jogo do maior do mundo vai começar ou não, é o seguinte: a gente precisava fazer uma conversa com alguém que possa botar um dinheiro para que eu possa colaborar com a parte econômica, com a parte do interesse do empresariado, dos chineses que me procuram, da turma de Luxemburgo que me procura, para dizer, opa, precisa melhorar um pouquinho o ROI desse negócio, porque senão eles não vão entrar. Então vamos refazer as contas. Mas a gente precisa de um esforço muito rápido de sentar com o Raymond, de sentar com o Quaquá e falar, Quaquá, eu acho que ninguém melhor do que vocês para realizar esse estudo. Eu posso colaborar, entidade como a parte econômica, mas vai precisar de 4 milhões. Não é pouco dinheiro, porque precisa de gente muito capacitada e gente full-time, porque essa licitação vai para a rua em fevereiro ou março, final de fevereiro ou início de março. Que tempo que a gente tem para fazer
fazer um estudo. Se um EVTEA você leva um ano, pelo menos. Então, precisa de um estudo high level para que a gente consiga discutir e convencer o governo de destinar um dinheiro para isso. Do contrário, a gente vai fazer essas discussões por esporte. Desculpa a minha rasteira. Eu quero que a gente consiga virar. Eu quero que o nosso Rio de Janeiro seja uma alavanca do desenvolvimento até mesmo do país. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro tem que sair do buraco que está, né? Com a prisão de hoje, mas que a gente consiga levantar a cabeça e olhar para um Brasil diferente. Perfeito, perfeito. Eu acho que é essa a forma mesmo. A gente tem lá os projetos, se tem aí um entrosamento da onde pode vir as verbas, né? E acho que Ô, projetos já tem Itamar, e bastante. esse clube no Rio, vocês têm aí? Associação comercial. Não, não, espera, não é isso. Associação comercial é isso, é com o Ricardo, né? Eu quero falar, no Rio vocês têm aí o clube de engenharia, tem o Sim, sim. sindicato, etc e tal, né? Esse Pois, clube de engenharia, ele tem profissionais também para fazer esses trabalhos? sim, sim, tem sim. Não Porque a só o Clube de gente Engenharia, como a Associação dos Engenheiros Ferroviários também está no Rio é, de Janeiro. porque também tem o pessoal da COP, etc e tal, Sim, né? Tem pessoal, sim. né? O Rômulo Rico é nosso, também do nosso partido, e tem feito seu estudo, ele fez o estudo do metrô agora há pouco, está participando do Uhum. processo de O, estudo. Assim, esse pessoal. Desculpa, quem sabe pegar um grupo dessas pessoas, porque temos É, muito pouco, essas pessoas que já têm números, para que a gente consiga chegar rapidamente a um highlighter, a uma fotografia. Com essa fotografia, a gente tenta com o Renan Filho e vamos tentar um dinheiro do governo federal. Com essa fotografia, a gente tenta com o Quaquá e conversa. Ele é o primo rico. O Quaquá é o primo rico, tem dinheiro. Ele pode botar uma boa parte desse dinheiro, até mesmo em favor de Maricá. daí isso aí bom, aqui no setorial a nossa função vai ser até assim, que fique bem claro, hein? Nossa função vai ser para juntar essas partes todas, né? Daí depois, quando sai o trabalho, já não é do setorial, tá? Aí sem é lá dúvida, do sem dúvida. SENGE, do coisa, não é nada conosco trabalho, tá? Pode até, claro, se tiver alguém aqui que queira participar do trabalho, efetivamente, que tenha competência para tal, né? Porque senão eu já não vou, eu vou dizer que não, né? Porque aí vale a pena, né? Aí tudo bem. Mas a gente pode tentar chegar nessas pessoas, né, Itamar? A gente pode começar a Positivo. chegar nessas Isso mesmo. pessoas, isso sim, tá? É isso mesmo. Mas aí tem aí também o Consenza, já foi também, o Uhum. Consenza também é dos trilhos, não é? O Alcebiades, Sim. não tem? O Consenza já não foi da CBTU? Você ainda foi o presidente. É isso, eu me lembro, eu acho que eu estava em Brasília no Ministério, quando ele foi da CBTU. Fala Tinha aí, o Raul Cossenza. Debones, que faleceu, não foi? Também. Bloqueei o microfone, aí você fala aí, porque apareceu o nome de todo mundo, aí o meu fui procurar o meu. Não, eu não fui presidente da CBTU, fui presidente da Não, Central, e da Central. diretor técnico da CBTU, que eu fui até com o Afonso ver o trem de alta velocidade, né, Afonso? Então, pois é, pessoal, Isso. trilho aqui é o que não falta, entendeu? Então, tudo, gente, mas Não, aí isso aqui já foge o setorial, aí isso aí é outra Uhum. coisa. A Ó, nossa ainda função tem o Scooby lá do Espírito Santo, pô, que pode ajudar a gente lá também para poder fazer isso. é, Já que claro, o vai passar Scooby. pelas praias lá de Marataízes, Guarapari, vai passar pela aqui região dos lagos também. Então, vamos ver se alguém tiver assim um textinho assim de 3 parágrafos para mandar para mim até amanhã, né? Uhum. Sobre. Um mapinha e 2 ou 3 parágrafos, né? Porque eu vou me encontrar com essas pessoas, a gente já pode distribuir, né? Sabes que eu Eu sou uma lobista, uma lobista, não, como é que eu sou? Uma pessoa que faz propaganda, mas que não mexe dinheiro, porque daí eu já me complico. Não, Lúcia, tem muita gente, e você de verde nos traz uma esperança, nutre a nossa esperança nessa articulação. Eu acho Olha, o Ricardo nem fala isso, porque todo mundo espera tanto de mim que eu já estou até ficando preocupada. É que, todos os ferroviários do mundo me ligando. Eu ô, estou Lúcia, aqui. essa é a vibe que você transmite. A gente se conhece há muitíssimo pouco tempo, também online a gente se conhece, e você já transmite essa vibe de ser uma pessoa muito bem articulada, verbalmente, e muito simpática.
Eu acho que esse é o momento a gente conseguir muito rápido uma conversa olho no olho objetiva. Nós temos o Raymond aqui no Rio, um cara excelente. Nós temos o Cotarati no Espírito Santo, outro cara excelente. É bom Sim. mesmo. Então, tentar sentar com uma pessoa dessas de uma forma bem rápida e buscar, porque isso vai ser bom politicamente para ele. Quem é que não vai ficar sorridente no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um colégio eleitoral importante, formador de opinião, a partir do momento que for anunciada que essa ferrovia vai ter, pelo menos, não precisa ter toda no zero, mas que ela tenha pelo menos um trecho Nova Iguaçu, Complexo Boa Ventura, e um trecho Macaé, Leopoldina. Em cima do que o Ricardo falou aí, a gente sabe, quer dizer, o monte de problemas que estão na cabeça do Lindbergh. Eu sei que é complicado, ele sendo líder do governo. Você sabe que o Raymond é muito parceiro nosso. Eu acho que Sim. Alcebiades é coladinho com ele aí. Alcebiades não falou nada, mas é coladinho com ele. Eu acho que seria muito mais simples até do Raymond mobilizar isso. Raymond é muito parceiro. Você sabe que ele sempre apoiou a gente apoiava Raymond, sabe? Então, eu acho que talvez a gente tem que ver o que é possível. E com relação ao que o Ricardo falou, Pôr do Açu, os valores que tem, com certeza, o Pôr do Açu, o maior investimento que o governo federal fez no Rio de Janeiro foi o Pôr do Açu. E eles têm recursos para ajudar e fazer uma parceria com o governo federal, jogar recursos, se for do interesse deles. Então, sim, é de interesse. Não tem, sabe, não tem como a gente... Vamos fazer aquilo que é possível. Se a gente tentar fazer aquilo que a gente sabe que não vai conseguir, então vamos fazer aquilo que a gente entende que é possível. Se o Pôr do Açu vai ter o investimento do governo federal, que é uma linha que eles sempre desejaram, Pôr do Açu e tal, então vamos ver o que eles podem, inclusive, botar de recursos mesmo, entendeu? Botar de recursos. Eu entendo assim, sabe? O importante é a gente mudar essa matriz de transporte de carga no Brasil. De carga é verdade. A matriz, olha, desde que eu me formei, a matriz é rodoviarista, já faz 35 anos que eu me formei. Exatamente isso. Sabe? É uma coisa de doido isso. Então, qualquer que seja o trecho, seja lá para Porto do Açu, seja outro qualquer, o importante é a gente botar o transporte ferroviário na pauta do governo federal, com a ajuda de empresas privadas e tudo. E não adianta, o governo federal não vai ter 10, 15 bilhões para botar. Não, se não tem, quem é que pode ajudar? Sabe? Eu acho que a gente tem que mudar essa matriz aí, e eu espero que, seja qual for o trecho, se tiver investimento do setor privado, junto com o governo federal, o importante é a gente mudar essa matriz, como a Lúcia está falando. Exato. Se não tiver número, Cossenza, a gente não consegue conversar com ninguém. A primeira coisa que o chinês pergunta, ou qualquer outro investidor, é dos números. Mas assim, ó, lá na COP, o Rômulo não tem nada de número. Vocês que estão aí no Rio já conversaram com eles? O Rômulo é muito parceiro nosso, é muito amigo meu. Ele já foi diretor do sindicato com a gente, sabe? Ele é um grande parceiro, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma pessoa que é. E ele não tem dados, Cossenza? Vamos ver, a gente liga para ele. A única coisa que ele hoje fica meio chateado, tá? Que antigamente, não sei se você sabe disso, Lu, ele ia no shopping com a filha, todo mundo fala, teu pai, que bonitinho e tal, não sei o quê. Hoje é o contrário, porque a filha dele é a atriz da Globo. Aí chega e fala assim, sei. Mas é isso, gente. Vamos ver os próximos passos. Né? Porque realmente esse negócio do número a gente tem que ter. Não adianta ter só. Nós já fizemos algumas. Eu não sei se o Itamar foi já lá no Porto do Açu. Né? A gente fez 3 ou 4 vezes visita. Né? Porra, é uma estupidez estupidez que eu digo de tamanho, é muito grande, é um investimento que foi feito lá, assim, impressionante. Mas vem cá, aquele ali no aeroporto do Eike? Mas o Eike não tem mais nada. Né? Quebrou, não é? Foi ele que deu início àquilo lá. Mas hoje as grandes empresas do mundo estão lá dentro do Porto do Açu, trabalhando, sabe, em tudo que é área lá, sabe? É impressionante. É pena que você é de Minas, teria que vir ao Rio, mas a gente está para fazer uma visita novamente lá, que tem gente que não conhece. É assim, tem uma termoelétrica que eles estão fazendo lá, uma segunda lá, que pode
abastecer o Espírito Santo inteiro, para você ter uma ideia do que é. Bom, É impressionante, impressionante. O Cossenzo Itamar, lá sim, eu estive com ele lá, nós fizemos até uma música. É verdade, é verdade. Podia Mas não, botar depois a música aí. Eu acabei de falar com o o Ricardo, Ricardo, ele aceitou fazer a apresentação a semana que vem, tá? Ele, na verdade, tinha caído mesmo, mas já vai faz essa apresentação para a semana que vem aí e vai contribuir também aí nesse resumo aí para a gente poder entregar para a Lúcia. tá legal. Eu acho que é isso, tá? Uhum. está Eu encaminhado. acho que Valeu. tá encaminhado, é verdade. Então vai lá, gente. Um abraço para todos vocês. Tchau, um Lúcio, abração. Valeu aí, Tá, Cossenza. meu Valeu, querido valeu, valeu. tá, Afonso valeu Carneiro. então, Tchau tá? para todos boa aí. Tchau para todos aí. Um Boa abração. noite, boa noite.